Prezadas irmãs, prezados irmãos, uma ótima noite a todos. Que a paz, o amor e a presença de Jesus possam aquecer os nossos corações na noite de hoje. É sempre uma satisfação muito grande de poder estar reunido para cumprir um dos pilares da doutrina espírita. A gente conhece o tripé sobre o qual se assenta o Espiritismo, que é ciência, filosofia, e só há possibilidade de cumprir o viés religioso se passar por esses dois, né? É por isso, inclusive, que eu acho sempre muito importante essa ênfase que o Léo toda segunda-feira dá, dos grupos de estudo, do aumento, inclusive, do número de grupos de estudo, de possibilidades de estudo. O seminário vai acontecer, né, no final de semana, no sábado, porque tudo isso nos dá base para desenvolvermos o primeiro pilar, que é o pilar da ciência, do estudo, da aquisição de conhecimento. Inclusive, eu iniciei na doutrina espírita, na FEAC, na Fundação Espírita Allan Kardec, e tive a oportunidade de ouvir diversas vezes o Armando Falcone Filho dizer que, se durante a semana você não tiver tempo para ir na casa espírita mais de uma vez, você só tiver um dia da semana que você pode ir e tiver que escolher entre a reunião pública e o grupo de estudo, escolha o grupo de estudo. Porque é ali que a gente tem a possibilidade de desenvolver mais o tema, de trocar ideias, de debater ideias, a gente conseguir desenvolver mais o nosso conhecimento. Porque a partir de um conhecimento mais desenvolvido, a gente tem base, embasamento, para passar para o segundo pilar, que é o pilar filosófico. Não aquela filosofia do campo das ideias, não aquela filosofia que fica se debatendo sobre questões mais voltadas para a teoria, mas uma filosofia prática, um convite a uma vivência diferente. O espírito não é melhor nem pior do que ninguém, mas ele precisa ser diferente na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua maneira de agir. Então, adquirindo o conhecimento, o estudo, a ciência, a gente tem base para praticar a filosofia espírita. Nós temos a oportunidade de sermos os verdadeiros cristãos, aqueles que levam para a sua prática cotidiana os ensinamentos do Cristo, e a partir daí cumprir o viés religioso, que eu acredito que todos nós, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, já tivemos a oportunidade de ouvir que religião vem do verbo latim religare, que significa religação, reunião do ser, do indivíduo com a sua essência, com o Criador, com aquele que nos deu a vida. Então, assim é o desenvolvimento do espírita dentro da doutrina dos espíritos. Tudo é importante que siga uma ordem. Por exemplo,
Eu tenho estudado desenvolvimento pessoal, inteligência emocional há pelo menos uns 7, 8 anos. E a gente sabe que a inteligência emocional é assentada sobre um pilar de 5. O Espiritismo são 3 pés, 3 bases. A inteligência emocional são 5. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Aí a gente começa a entender por que nos tempos atuais nunca se falou tanto em empatia. Nunca, em momento algum ouviu-se tanto essa palavra empatia. Mas ao mesmo tempo observa-se muito pouco a empatia sendo praticada no cotidiano. Por quê? Porque para se chegar no 4º pilar, que é a empatia, você precisa ter passado pelos anteriores, pelo autoconhecimento, pelo autocontrole, pela automotivação, para se tornar um sujeito, um indivíduo capaz de aplicar a empatia. É por isso que fala-se muito, mas vê-se muito pouco. Observa, por exemplo, no ciclo comum corriqueiro do desenvolvimento intelectual. Ninguém coloca debaixo do braço um canudo de diploma de nível superior sem ter passado pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo curso que escolheu até chegar à diplomação. Ou seja, é importante que se cumpra um passo a passo. É importante que se siga um caminho. E como nós já sabemos, nada na natureza dá saltos. Nada na natureza dá saltos. Você não vai plantar uma mudinha hoje e amanhã ela vai estar te dando o fruto. É importante a paciência, a persistência, a resiliência, para que você possa, ao plantar uma semente, ao plantar uma muda, ir lá, regar, adubar, permitir sol, sombra na medida adequada. Tem que haver um cuidado com aquela semente para que ela possa se fortificar, crescer, florescer e aí então dar os frutos. Será que nós estamos num direcionamento? Eu fiz hoje essa pergunta num grupo do WhatsApp que eu participo. Eu falei, vamos aproveitar que é o início da semana, né? Vamos plantar uma ideia nova aqui, vamos plantar uma semente. Nós temos diversos campos de desenvolvimento. A gente pode se desenvolver no campo espiritual, profissional, pessoal, familiar, nós temos intelectual, nós temos diversos campos para o desenvolvimento. Em qual deles nós estamos trabalhando? Não precisa responder, responde só para você. Eu citei alguns exemplos aqui. Em qual desses campos nós temos trabalhado? O que eu tenho feito para me desenvolver nesse aspecto ou naquele aspecto da existência? E o que isso tem a ver com o objetivo central da nossa reflexão de hoje? Eu até trouxe aqui algumas bases, tendo em vista a gente iniciar aí agora o estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente vai ter a oportunidade de ler algumas questões dentro do Livro dos Espíritos que está de acordo com a temática proposta para hoje. Vejam bem, a gente conhece a história do nascimento de Jesus, havia uma perseguição, Herodes ficou sabendo que tinha um rei que vinha destronar ele, e aí começou a perseguir todo mundo, foge, Maria, grávida, José e tal, tem o menino Jesus. E aí, quem foi
Jesus, o menino, a criança? Jesus foi uma criança comum, normal, como todas as crianças naquela época. Porém, aos 12 anos de idade, esse menino já começa a dar notas, ele já começa a apresentar características diferentes das crianças de 12 anos. Vai Maria, José e Jesus para o templo em Jerusalém, para as festividades da Páscoa, e é onde reunia todo mundo, aquela multidão de gente lá para poder participar das celebrações da Páscoa, e o menino se perde. Jesus, no meio daquela confusão toda, perde o menino. Maria e José perdem o menino lá dentro. E olha daqui, corre dali, procura de cá, procura de lá. Quando vai ver, está o menino rodeado dos anciãos, dos doutores da lei, dos entendidos, e ele dando aula para aquele povo todo. Ok. Até aí, percebe-se que há algo diferente no menino Jesus. E dos 12, essas datas, essas idades que eu estou falando aqui, não há assim uma certeza absoluta sobre elas. Crê-se que Jesus viveu 33 anos, essa coisa toda, mas a gente está se baseando no conhecimento que existe até então. E dos 12 aos 30 anos, o que faz Jesus? Quem tem uma ideia? Dos 12 aos 30 anos. Não relata, porque eu já procurei em Colossenses na Bíblia. A Bíblia não relata essa fase de Cristo. Pois é. Por quê? Já entra no batismo quando ele recebe a divindade através do batismo. Exatamente, porque ele estava tendo uma vida comum. Comum, ele era um homem normal. Ele estava dentro da carpintaria do pai dele, fazendo mesa e cadeira. Eu já tive essa curiosidade e já busquei. É isso aí. Então, dos 12 aos 30 anos, Jesus estava dentro da carpintaria do pai dele, ajudando a fazer mesa e cadeira. Mas ele sabia que ele não veio para essa terra para fazer mesa e cadeira. Mas que raios ele estava fazendo lá então dentro daquela carpintaria? Aí a gente ouve dizer que Jesus estava no tempo de preparação. Negativo, ele não tinha nada que se preparar. Ele já estava pronto, ele já estava preparado. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, como a vida dele é para ser um espelho para nós, como a vida dele é para servir de modelo para nós, e nós sim temos muito que nos preparar ainda. Foi necessário que ele passasse por esse período, fazendo as atividades comuns do dia a dia, nos mostrando que o que nos ajuda a desenvolver o nosso lado espiritual é a vida comum do dia a dia. É a disciplina de levar a nossa vida cotidiana com honra, com honestidade, com responsabilidade pelos compromissos assumidos. Todas as vezes que a gente desenvolve o trabalho ao qual a gente se lançou, seja ele o menos remunerado, o mais remunerado, seja ele o menos notável ou o mais notável, seja ele qual for, a gente realizando o nosso trabalho com disciplina, com honra, com honestidade, com fidelidade àquilo que a gente se propôs fazer, nós estamos nutrindo o nosso lado espiritual. Todas as vezes que a gente cuida da nossa casa, da nossa família, do relacionamento matrimonial, dos filhos quando os tem, todas as vezes que a gente nutre diariamente
essa vida cotidiana em família, a gente está desenvolvendo o nosso lado espiritual. Todas as vezes que a gente coloca em prática os mandamentos da lei de Deus, no nosso cotidiano, às vezes que a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, todas as vezes que a gente abre mão da mentira, da fofoca, do falso testemunho, a gente está desenvolvendo o nosso lado espiritual. Então, muitas das vezes, a gente é induzido a crer que uma vida espiritual é uma vida fora do ordinário, é uma vida extraordinária, é uma vida de acontecimentos metafísicos e assim por diante. Quando, na realidade, não. Muitas das vezes, o desenvolvimento espiritual é tolerar, é suportar um período de vida que nós estejamos passando. Tem problemas, tem situações que não tem solução imediata. Ela exige de nós apenas o quê? Aceitação, tolerância, para que aquele momento passe e a gente possa virar a página e seguir escrevendo o livro da vida da gente. Isso é viver uma vida com desenvolvimento espiritual. Às vezes é comum a gente ler muito isso em biografia, né? Tem algumas biografias ali que mostram histórias extraordinárias, encontros espirituais espetaculares, extraordinários. Mas a maior parte de nós não vai ter esses encontros. O nosso desafio vai ser qual? Viver uma vida em obediência a Cristo. Viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Cristo Jesus. E muitas das vezes, com tudo dando errado, e você ora e parece que não tem ninguém do outro lado te escutando, e você abre o livro, abre o Evangelho e a mensagem não pulsa no seu coração, e a gente precisa continuar seguindo uma vida cristã em desenvolvimento espiritual. Então, esse é o funcionamento cotidiano, corriqueiro do desenvolvimento espiritual, ao qual a vida de Jesus serve de modelo, de guia para nós, para que a gente possa compreender que é nessa vida, no desenrolar da existência, que a coisa vai acontecendo. É muito mais simples do que a gente pode imaginar, mas às vezes o ser humano tem uma dificuldade tremenda de fazer o simples. A gente quer fazer o complicado, né? Ainda nem se deu conta de fazer o arroz com feijão bem feito, já quer mexer na receita e fazer algo muito espetacular. É um passo a passo, que inclusive a gente já teve a oportunidade de tocar nesse assunto aqui, mas é sempre bom a gente relembrar, né, que é a questão corpo, mente e espírito. Veja, o ser humano, a pessoa humana, ela é formada disso, é corpo, mente e espírito. O corpo vai sempre nos puxar para a tendência animal, material da existência. O espírito vai sempre buscar nos atrair para a real essência, para aquilo que de fato nós somos. A morte, a desencarnação, nos comprova, nos atesta isso, né? O que morre? É o corpo ou o espírito? Quem me ajuda? É o corpo. O corpo morre, o espírito não. É por isso que não há nada de errado naquele trecho
eu não lembro de qual parte bíblica que fala que ao homem é dado morrer apenas uma vez. Me parece que é no discurso de Nicodemos que ele recebe que ao homem é dado a morrer apenas uma vez. E aí as pessoas que querem rebater a doutrina espírita no ponto da reencarnação falam aí, ó, vem com esse negócio de vem não sei quantas vezes e tal. Não há nada de contrário à doutrina espírita. Porque sim, esse corpo aqui só vai morrer uma vez. Porque só teve um José Luiz e uma Elise para poder fazê-lo. O espírito não vai morrer, ele vai habitar um outro corpo que vai morrer somente uma vez. Então, esse corpo, ele vai estar sempre atrelado aos desejos, às paixões, aos impulsos, às pulsões, desse o nome que quiser. Quando o espírito vai estar direcionado para a purificação. E no meio do caminho tem o nosso estado psicológico, psicoemocional. Aí quem assistia lá na década de 90 os desenhos do Pica-Pau vai lembrar que de vez em quando ele tinha uma decisão para tomar, quando ele tinha alguma coisa para fazer, de repente surgia o Pica-Pau anjinho e o Pica-Pau diabinho. A gente era muito inocente para compreender isso naquela época, mas hoje nós temos bagagem suficiente para compreender que o Pica-Pau anjinho nada mais era do que a voz da consciência, que sempre nos direciona para o que deve ser feito. E o Pica-Pau diabinho, não tinha nada de diabinho, era a voz do ego, que nos direciona sempre para o lado material, da vontade, dos desejos. É o que eu devo fazer ou o que eu quero fazer. O que eu quero está no campo das emoções. É muito variável. Tem dia que eu quero ir trabalhar, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu quero vir ao centro, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu quero uma alimentação saudável, tem dia que eu não quero, tem dia que eu quero ir para a academia, tem dia que eu não quero. O desejo ele é muito variável. E é por isso que Deus colocou o cérebro acima do coração, para a gente entender que a razão tem que ser superior à emoção. Independente se eu quero ou não quero, eu faço o que deve ser feito. Ah, Pablo, mas um sujeito extremamente racional, ele se torna um robô, ele se torna uma máquina, insensível a tudo e a todos. Concordo, e é por isso que Deus fez a fé, a conexão espiritual. Então, nós precisamos dar conta de cuidar do nosso estado psicoemocional, porque esse é o verdadeiro eu. Lembra do Pica-Pau? É ele, Pica-Pau, com o seu estado psicoemocional equilibrado, que vai seguir a voz da consciência e avançar para a evolução espiritual, ou vai seguir a voz do ego e vai estacionar no patamar material. Mas a doutrina espírita nos diz que nós estamos aqui, nós não somos daqui, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência carnal, e que cabe a nós nos desmaterializarmos cada vez mais, para que quando aquela senhora vestida de preto, com um livro numa mão e uma foice na outra, bater no seu ombro e dizer: Pablito, queira me acompanhar, sua senha foi chamada. A gente poder respirar tranquilamente e seguir de braços dados com a irmã desencarnação. Ao invés de entrarmos em desespero
o desespero diante da morte, ele só acontece quando há uma consciência pesada, que sabia o que devia ser feito e não fez. A gente vai ter um embasamento disso aqui na primeira questão que eu vou ler do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, no fundo, desde que nós reencarnamos, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito. Se fazemos o que é errado e o que não deve ser feito, é por vontade, livre arbítrio. E aí, infelizmente, a gente cumpre a estatística, muitas das vezes, do André Luiz, que numa das suas obras diz que 80% dos espíritos que retornam ao plano espiritual retornam na condição de devedores, porque assumiram compromissos reencarnatórios no momento da reencarnação, no plano reencarnatório, e quando chegou aqui, se distraíram. Quando chegou aqui, se dispersaram. E nunca na história da humanidade houve tantas oportunidades, tantas possibilidades de distração, de diversão, como existe nos dias atuais. Há décadas atrás, o que você tinha de diversão é o quê? Ao final de um dia de trabalho, cumpriu todas as suas obrigações, sentava na frente da televisão para ver algum programa. E no final de semana ia para o futebol, ia para não sei o quê, fazia algum trabalho manual, alguma distração assim. Hoje, nós temos distração 24 horas ao nosso dispor. Cada dia surge um aplicativo novo. As plataformas de streaming se multiplicam a olhos vistos. O número de canais são 400, 500, 600, você não dá nem conta de saber quantos canais tem. Filmes, documentários, como é que chama aqui, né? Série, maratonar série. O sujeito senta domingo de tarde, depois do almoço, na frente da televisão e fica maratonando a série de não sei o quê. E aí? Nunca nós tivemos tantas oportunidades, possibilidades de distração como nós estamos tendo. Ah, Pablo, então quer dizer que ter um momento de lazer é errado? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Inclusive é muito salutar. Nós precisamos do nosso momento de lazer. Agora, qual é a importância, o volume de importância e de atenção que nós estamos dando ao lazer, à distração? Isso torna a coisa preocupante. E aí vamos então para algumas questões que eu selecionei aqui do Livro dos Espíritos. A primeira é a 621, que vai dizer exatamente isso. Onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta dos Espíritos da codificação é na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Para que então que a gente precisa da doutrina espírita, por exemplo, a nos relembrar? E aí a resposta vem. Ele, o homem, a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então a gente se reúne na reunião pública, nos grupos de estudo, nas palestras que porventura assistimos na internet, que são diversas, para que a gente possa relembrar. Ótimo! Mas não basta apenas relembrar, é preciso aplicar.
praticar. Lembra que eu comecei falando do estudo da filosofia prática, e aí cumpre-se a religação com o Criador. E é aí que mora o X da questão, que o Raul Teixeira, numa das suas palestras, ele disse certa vez que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. É por isso que muitas das vezes a gente responde, em alguma pesquisa, algum censo, alguma coisa, religião, a espírita. Será que nós somos verdadeiramente espíritas? Que estudam, que praticam e que buscam. Não é ser perfeito. Ser espírita não é ser perfeito, mas é relembrar o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec escreve lá: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Transformação moral, esforços para domar as nossas más inclinações. E aí a gente tem esse pessoal que nos precedeu na existência aí, que já deu notas diversas sobre quais são as nossas más inclinações. Haja visto os famosos 7 pecados capitais. Todos nós temos um pouco daquilo lá dentro da gente. Da gula, da luxúria, de todos aqueles pecados capitais. Todos nós temos, cada um deles, em algum grau. Basta que a gente estude a si mesmo. Autoconhecimento. Se eu não me conheço, lembra dos 5 pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento. E o segundo, autocontrole. Se eu não me conheço, como é que eu vou me controlar? Esforços que emprega em domar autocontrole, as suas más inclinações. Então a gente precisa ir desenvolvendo esse autoconhecimento para saber onde a gente precisa trabalhar na gente mesmo. Então as 2 questões eram essas. A 625 nos diz o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, novamente, vem curta e grossa, simples e objetiva. Jesus, numa palavra só. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, a nossa referência, ela tem que ser Jesus. E por que a gente vê tanto problema, tanto desastre, tanta confusão acontecendo no mundo afora? Porque a referência deixa de ser Jesus, a referência passa a ser o youtuber fulano de tal, o tiktoker ciclano de tal, a referência passa a ser o artista tal, o cantor tal. O indivíduo acampa uma semana na frente do hotel que o sujeito está hospedado. Uma semana antes do show acontecer, a pessoa está acampada lá para ver uma pequena aparição daquele indivíduo. E aí no dia da prova do Enem, da prova do vestibular, da prova do concurso, chega atrasado, perde a hora. Qual tem sido a referência que nós temos tomado para a nossa vida? O Livro dos Espíritos nos diz aqui, ele é o modelo da perfeição no qual nós temos que nos mirar, nós temos que buscar.
Vamos conseguir chegar a essa perfeição na atual existência? Não! Já disse anteriormente, o objetivo não é ser perfeito, não é atingir a perfeição, mas é buscar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, tomando o Cristo Jesus como o modelo. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem nas leis de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem as condições da vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. É por isso que nós precisamos nos atentar a essas leis que regem a vida espiritual, que regem a vida da alma, e nos preencher cada vez mais delas. É interessante que há pouco tempo eu vi um recorte de um podcast espírita, quando uma pessoa deu um exemplo claro, mas assim, nada pode ser mais concreto do que aquilo ali. A pessoa pegou um copo d'água pura, um pouco de terra, um pouco de areia e jogou dentro daquele copo. A água ficou suja, muito suja. E aí, com a mesma colherinha, ela foi tentando tirar a sujeira daquela água. E é óbvio que não conseguiu, porque não existe só as partículas sólidas grandes, tem aquilo que se dissolveu na água ali e fez ela ficar turva. E aí ela vem com outro jarro de água limpa e vai derramando, e vai derramando. E toda aquela água suja vai sendo colocada para fora, a água do copo está limpa de novo. Mostrando que nós temos que nos preencher cada vez mais com as coisas espirituais. Não temos que olhar para o problema, não temos que ficar focado, ai, mas isso assim na minha vida, ai, mas eu não sou bom nisso, ai, mas todo mundo me trata mal, ai, mas não sei o que, aquele mimimi. A culpa é outra coisa que não resolve de absolutamente nada. Ficar carregando a culpa nas costas. Olhar para o problema não soluciona. A gente precisa direcionar o nosso olhar para a solução. Enxergar o problema, todo mundo enxerga. Agora, a gente tem que buscar virar o nosso foco para a busca da solução. E a solução, como o próprio livro dos Espíritos nos diz, está no nosso modelo, que é Jesus. Na questão adiante 626, tem: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens, senão por Jesus. Antes delas não tinham conhecimento, senão por intuição. E aí a resposta vem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? A lei não está escrita por toda parte, onde haja uma consciência, onde haja um ser pensante. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Faz uma conexão com o que o Kardec diz lá no Evangelho. Esforços, pelos esforços que emprega. Sempre que o homem quis conhecer as leis divinas, ele pôde, porque ela estava à disposição para todos nós em todos
dos tempos. E aí, é lógico que não vai dar tempo da gente entrar em cada uma delas, a gente precisaria de pelo menos 1 hora dessas para destrinchar todas as leis divinas, mas eu aconselho a cada um de vocês que tiverem a curiosidade, buscar a partir da questão 649. É a primeira questão relacionada à lei de adoração. E aí a gente vem, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, um capítulo inteiro dedicado à lei de justiça, amor e caridade. Então, a partir da questão 649, a gente tem toda essa sequência das 10 leis divinas, para que a gente possa se debruçar sobre elas, ampliar o nosso leque de conhecimento, para que nas oportunidades diárias a gente consiga aplicar, praticar essas leis que estão listadas aí a partir da questão 649. Para a gente poder finalizar, tem uma frase no Evangelho que diz o seguinte: despertai, ó tu que dormes. Despertai, ó tu que dormes. Abrir os olhos e principalmente os ouvidos espirituais, para que a gente possa escutar mais a voz da consciência que nos direciona para o que deve ser feito e para a elevação ao patamar espiritual. A voz da consciência não grita, a voz da consciência fala baixinho. E é por isso que a gente tem que estar bem desperto, a gente tem que estar bem alerta, bem espiritualmente acordado, para poder perceber essa voz que vem da nuvem de testemunhas espirituais que nos acompanham diuturnamente, onde quer que nós estejamos. Pela presença e pela paciência, eu agradeço e espero ter podido contribuir de alguma forma com essa breve reflexão para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. A gente vai então fazer o nosso passe coletivo e logo na sequência, aqueles que tiverem a necessidade de participar do passe individual, a gente vai dar sequência a esse trabalho. Ó Deus, de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, que esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e espiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a boa vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção em que servimos mais ao próximo. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.